Olá, pessoal. Nós estamos aqui um pouquinho antes do tempo, dá tempo de você aí entrar, se preparar um pouco, pegar sua água e vir participar dessa live que eu creio que vai acrescentar muito sua vida. Vou acrescentar aqui a Vivian também. Que vocês possam ser marcados mesmo. Me chama, Vivian. Você tem que me enviar aqui, senão não consigo te chamar. Vamos provar a conexão antes. Aí. Esperando conectar. Agora sim. Tá me vendo bem? Ouvindo bem, Vivian? Tô sim. E você? Bem, te ouvindo bem. Iniciando aí um pouquinho antes do tempo, alguns minutos antes. Ok. Faltando 2 minutos antes. Mas pelo menos a gente vai testando aí a conexão. Sim. Aperta aí os corações, convida lá a sua lista de amigos, vou convidar o pessoal que eu conheço também para estar aqui na live, para estar participando aqui Vamos. conosco nesse momento. Convida aí enquanto isso, temos alguns minutos. E lá vamos nós. Sim, enquanto não vai dando o horário que foi combinado, eu quero me apresentar. Eu me chamo Nádia, Nádia Soares. Eu moro aqui em Madrid, na Espanha. Estou há 5 anos aqui na Europa. Conheço a Vivian. Nós temos aí uma história tremenda quando a gente veio para a Europa. Fazem já 5 anos. E desde então a nossa amizade, conexão só se fortaleceu até chegar nesse momento desse projeto que teve aí muitos dedos, posso dizer assim, do Felipe, do Pablo Marçal, do Felipe Fernandes, da Kate Susan, que foram também Verdade, pessoas que nos verdade. impulsionaram para desenvolver esse projeto. Eu sou responsável do grupo de de mastermind de como ajudar a sua empresa a crescer mais, né? E esse grupo, a ideia é ajudar empreendedores, não somente empreendedores que têm uma empresa, mas pessoas que querem empreender, seja na vida e tudo mais. E um dos projetos a gente vai começar a fazer lives justamente para poder ajudar você nesse, nesse tema, né, de como empreender. As pessoas têm muita. A gente vai comentar mais, mas eu quero me apresentar. A Vivian vai se apresentar também. Aqui em Madrid está muito calor, por isso que meu cabelo está aqui assim, porque está muito calor aqui, eu estou com ventilador. Mas o que eu desejo é que vocês sejam realmente marcados por por esse bate-papo. E prepare suas perguntas também. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde que você tá aí. E eu sou a Vivian. Como a Nádia falou, nós temos aí uma longa caminhada juntas, né? E agora é a oportunidade de agências, algumas coisas que nós passamos aí nesse processo de empreendedorismo, o que é, como que é, o porquê disso. A gente vai desenvolver aí um pouquinho nessa live. E assim, eu sou formada em análise de sistemas, né? Sou uma analista de sistemas formada e já estava afastada já há muito tempo da área, praticamente 5 anos, e agora, desde dia 8, um ano que eu voltei para a área de TI, e nesse processo começaram a se desenvolver algumas coisas, e é aí que a gente vai compartilhar também na live. Então, foram os dedos, os dedos para que as coisas começassem a acontecer, né? Então, anote mesmo as suas perguntas, pegue as dúvidas que você tem, a gente vai procurar responder todas elas na medida do possível. E bora para essa live aí. Uhum. Vamos compartilhar um papo. Aproveitando esse gancho também do que a Vivian falou, eu sou formada em sistemas de informação também. Me formei em MBA de empreendedorismo, para não dizer que nós estamos aqui simplesmente para bater um papo. Realmente a gente tem experiência.
Eu tenho mais de 12 anos de experiência na área de informática, já desde os meus 17 anos que eu trabalho com isso. Mas hoje o foco é poder ajudar pessoas mesmo a ser empreendedores. Ainda trabalho aqui na Espanha com suporte, com informática, mas o alvo é desenvolver essa questão também de empreendedorismo aqui na Espanha, aqui na Europa, com os brasileiros, com os espanhóis e com quem quer realmente aprender e quer se tornar um empreendedor. Isso é importante você saber, né? O que é intraempreendedorismo. Posso dizer assim, empreender. O que é empreender? Empreender é você, não é simplesmente você ter uma empresa. Porque nem sempre ter uma empresa quer dizer que você é um empreendedor. Às vezes é só um empresário. Ser um empreendedor é você colocar as mãos, tudo que você coloca as mãos te dá resultados. Então, quando você coloca as suas mãos, aquilo te dá resultados para você chegar em um determinado lugar. Isso é empreender. E automaticamente o intraempreender é você fazer isso no lugar onde você está. No nosso caso, onde a gente trabalha, a gente pode ali intraempreender. Se você, às vezes, está no salão de cabeleireiro, ou se você tem uma lanchonete, você também pode usar essas dicas de intraempreendedorismo para fazer algo, de praticar esse intraempreendedorismo para se tornar um empreendedor. Porque se você já faz dentro de algo, posso dizer ali, ajudando outras pessoas, se tornando como se fosse se tornar você o chefe sem ser o chefe. Mais ou menos isso. Você tem o encargo, tem o entendimento, posso dizer, vestir a camisa do lugar que você está, seja na sua família, seja com seus amigos, você pode ser um intraempreendedor onde você está. Igual nós duas aqui, nesse momento, nós estamos sendo intraempreendedor nas nossas vidas. Nós estamos nos ajudando com aquele tema que nós conhecemos, que nós temos experiência, e automaticamente isso vai trazer resultado para as nossas vidas e para a vida das demais pessoas. Então, o intraempreendedorismo fala disso, de você colocar as mãos e te dar resultados aonde você está. E a Vivian vai comentar mais coisas também. Vamos comentar mais isso? Mais coisas sobre esse tema? Vamos lá. Bom, eu procurei saber a respeito de intraempreender e busquei aqui uma informação sobre o que significa intraempreender. Né? É um nome apenas empreender para dentro? Não, existe uma raiz, né? É uma variação em português de uma palavra, que é em inglês, né? Intrapreneur. Então, a gente entende que você está empreendendo para dentro, ou seja, começando de dentro para fora. E isso significa também que o intraempreendedorismo ele também tem um outro nome, uma outra característica, né? Uma outra tradução. Empreendedores corporativos. Então, entra bem naquilo que a gente conversou, que a Nádia até comentou, de você empreender onde você está. Às vezes a gente tem a impressão e a ideia, se pensa, e eu também pensava muito assim, que você ser empreendedor é só para quem pode ter uma empresa física, quem tem a oportunidade de abrir um CNPJ, quem pode emitir uma nota fiscal, mas não significa apenas isso. O empreender é um outro processo. Então, enquanto você não se torna um empreendedor, às vezes não abre o seu CNPJ, não gera uma loja física, você pode tanto empreender sem ter algo físico, como intraempreender. Né? Mas como que eu vou empreender? Às vezes pensa dessa forma. Como eu vou empreender se eu sou uma pessoa que estou cheia de dívidas, uma pessoa que eu não posso sair da minha empresa agora, da empresa que eu trabalho, para poder abrir uma empresa, abrir um negócio para mim, e às vezes se fica travado nisso. Mas tem uma solução, né? Tem uma solução. Você pode empreender dentro de onde você está trabalhando, com ideias, com soluções. Né? A gente vai desenvolver um pouco sobre essa questão de como você pode intraempreender onde você está. Né? Isso podem surgir oportunidades para melhores cargos, melhores salários. Isso muitas vezes é um ajuste, é um alinhamento para que você possa empreender depois. Então você começa com um salário, um pequeno salário às vezes, estou cheio de dívidas, não sei como vou fazer para pagar. Você pode iniciar o processo de intraempreendedorismo onde você trabalha, você melhora a sua situação financeira dentro da empresa e você vai sendo um colaborador interno. Até que você possa gerar uma renda extra
como a gente escuta muito, até o Pablo comentar sobre essas questões financeiras, né? E você vai começar a empreender sobre isso, você vai gerando outros tipos de renda, até que chegue naquele ponto que você pode, de fato, se tornar um empreendedor e ter um amadurecimento financeiro melhor. Então, existem processos, existem passos, existem degraus para tudo isso, né? Então, às vezes a gente quer abortar, né, esse processo, mas existem os passos e nós entendemos, né, tanto a Nádia quanto eu, que o intraempreendedorismo ele pode ser um desses passos para que a gente possa empreender posteriormente, né, Nádia? Isso é importante porque na última empresa que eu trabalhei no Brasil, eu comecei no atendimento. Eu fazia depois, mas era algo diferente. Entrei como analista nível 1 e aí, conforme eu fui aprendendo sobre a empresa, eu comecei a ver que eu tinha oportunidades ali de crescer e comecei a ver novas oportunidades. Então, eu buscava a maneira como eu atendia o cliente de uma maneira diferente, a maneira como eu resolvia os problemas de uma maneira diferente. Eu buscava ajudar os meus companheiros. Aqui na Espanha se fala muito companheiro, tá? Desculpa. Quando é um amigo do trabalho, a gente fala companheiro, por isso que saiu companheiro. Mas nós buscávamos... Aqui é o companheiro de trabalho. Então, eu buscava me aperfeiçoar muito naquilo que eu estava trabalhando. Então, muitas das coisas, o último cargo que eu tive na empresa, eu cheguei a ser coordenadora de uma equipe e cuidava de várias empresas no Brasil. Como a gente prestava suporte para várias empresas e como nós não tínhamos empresas em todas as partes do Brasil, nós contratávamos outra empresa para fazer o nosso trabalho, né? E eu só monitorava como é que saía atendimento ou não e tudo mais. Mas por quê? Eu comecei... Foram 3 anos de trabalho nessa empresa. E por que eu cresci? Porque eu chegava mais cedo, saía mais tarde. O momento que o chefe precisava, eu estava ali para ajudar. Por quê? Eu tinha entendido que eu fazia parte, eu não me via somente como mais um dentro da empresa. Mas eu me via como alguém que também tinha a responsabilidade como dono da empresa. E como era uma empresa pequena, nós tínhamos a oportunidade de ter mais contato com os diretores, então tinha uns momentos de compartilhar ali as dificuldades, os desafios e tal. Então era mais fácil da gente saber o momento de ter as oportunidades e como crescer. E foi aí que eu fui crescendo. E isso, eu creio que quando você está atento às oportunidades dentro do seu local de trabalho ou na sua universidade, é possível você ser um empreendedor e marcar o lugar que você está, e principalmente algo que nós vamos falar sobre as características aí do empreendedor, sobre essa questão de ser uma pessoa que inova. Hoje a tecnologia está muito, principalmente nós que somos da área de informática, algo que nós sempre ouvimos, nós não podemos ficar desatualizados. Nós temos que nos atualizar, saber como que está a área, porque cada dia é uma ferramenta nova, sempre fazem algo novo, você tem que aprender de uma maneira nova, tem que pensar de uma maneira diferente, porque a maneira, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 2001 com suporte, já não é a mesma maneira que agora, os programas já não são os mesmos, então a maneira como se move já não é o mesmo, você tem que saber, por exemplo... o sistema operacional, a gente sabe que já tem uma duração que vai durar aí no máximo 2, 3 anos, e você já tem que pensar de que você tem que ter como é que chama, Vivian? Você que é dessa parte de planejamento. Tem que estar planejado de que daqui 2, 3 anos você já tem que mudar de novo o sistema operacional, porque ele já não vai dar suporte. Por exemplo, que vai ter agora o Windows 7, que não vai ter mais suporte. Então, tudo isso fala de você ser um empreendedor. Porque não adianta, eu já vi muitas pessoas que eu trabalhei e vejo hoje, não é diferente, isso é um problema que acontece mundialmente, seja no Brasil ou aqui na Espanha, as pessoas simplesmente se acomodam. Elas ficam, não é problema meu, eu venho aqui, recebo o meu salário e vou embora. E simplesmente está aí. E eu, pelo menos, sou cansada disso. Eu não gosto disso. Nunca gostei. Eu quero realmente ser alguém que deixe uma história na empresa que eu estou. Que do tempo que eu cheguei na empresa, algo mude. Isso fala de ser um empreendedor.
Aí deixo contigo, Viva, senão eu fico falando. Realmente, né? É importante a gente fazer esse upgrade, sim. E até comentando um pouco sobre a minha história, eu também tenho um pouco mais de 10 anos aí de processo em TI, né? Formada já há um tempo. E fiquei muitos anos fora, né, da área. E eu comentei com vocês que vai fazer um ano agora, dia 8 que eu voltei, né, oficialmente. Tanto que houve uma pessoa fundamental nesse processo que me ajudou a retornar ao mercado de trabalho, né? Eu quero citar ela aqui, que é a Magda Rodrigues, inclusive ela está aqui com a gente, né, ao vivo. Seja bem-vinda, Magda. Você foi uma peça fundamental nessa minha volta e, de fato, foi como você falou, Nádia, eu precisei fazer um upgrade. Termos que não tinham mais, eles foram obsoletos, eles foram trocados, então eu precisei me atualizar. E nesse processo de atualização, eu comecei a participar de palestras, aqui a gente participa muito de meetups, palestras, tem hackathons, tem muita coisa que você pode, isso pode te ajudar a voltar. E nesse momento eu comecei a participar de tudo isso. E isso foi o que me ajudou a conseguir novas entrevistas também, além de mudança de coisas, conquistei essa nova vaga, e aí começou o processo de intraempreendedorismo. De fato, a gente entende, não é simplesmente você só cumprir sua carga horária e receber o seu salário no fim do mês. Você pode fazer, foi o que você disse, de fato você marcar. E foi assim que começou comigo. Eu comecei a ver oportunidades através dos cursos que eu participava, o que eu podia aplicar onde eu estava trabalhando. Né? Hoje eu trabalho com a área de soluções e inovação para um hospital. Então, voltado para a área de saúde, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar, para que os pacientes possam ter uma melhor acomodação, um melhor resultado de exame, um resultado mais rápido? E tudo isso foi gerando curiosidade, eu fui compartilhando com a minha chefia. Tem um chefe que me dá espaço para isso, ele até brinca comigo, fala que eu sou a mulher da inovação. E aí eu sento, converso com ele, a gente troca ideia, leva isso. Então, assim, existem maneiras, sim, de você encontrar espaço, de você observar o que dói, né? As dores, a gente costuma falar nessa parte de agilidade, quais são as dores do seu cliente, né? E eu trato os como meus clientes externos, mas também as áreas enquanto hospital, como os meus clientes internos. Então, nisso aí, a gente vai entrar na questão das características, né? Sobre essas habilidades, sobre competências. Quer falar um pouco sobre elas aí? Até antes de você falar, Nádia, eu anotei 2 exemplos até de empresas que são empreendedoras e que elas motivam seus funcionários. Básico, né? Google e Apple. Então, assim, são empresas que também ajudam. Eu vi também a questão do próprio Google, que o Gmail ele foi criado a partir de um processo de empreendedorismo. O próprio Facebook, a respeito das likes, também foi um processo de empreendedorismo. Então, não é simplesmente uma invenção o empreendedorismo, ele já é há muito tempo. É que o importante nesse momento se desperte para isso. É importante que a gente aprenda a despertar, né, para esse processo aí. Dentro disso, eu creio que é importante, nós brasileiros, agora que eu moro aqui fora, a Vivian teve a experiência de conhecer os europeus, nós temos muita preguiça de pensar. E muita preguiça de fazer as coisas, de colocar em prática aquilo que nós brasileiros somos muito e muito criativos. Muito criativos. Muito criativos. Infelizmente, nós não valorizamos isso. Nós acabamos não empreendendo em nós mesmos. Colocamos desculpas em que não tem dinheiro, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no trânsito, coloca a culpa na saúde, coloca a culpa na mãe, mas nunca para simplesmente falar, e se eu parar de colocar a culpa nos outros e decidir falar assim, não, tem oportunidade. Contando um pouco da minha história, eu sempre ouvi que eu venho de uma família humilde, sem condições realmente financeiras de fazer uma universidade, e eu sempre ouvi que não ia ter dinheiro para fazer faculdade. Eu ouvi muito isso. E eu sempre falei, não, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. E na época eu conheci um projeto social que ajudava pessoas afrodescendentes e carentes. E entrei nesse projeto. E esse projeto abriu muitas portas. Mas não só falando do projeto, mas falando da atitude. As pessoas me falavam que eu não podia, mas eu aprendi, corri atrás de oportunidades e isso me trouxe benefícios. Porque aí o que aconteceu nesse projeto?
eu comecei a fazer o pré-vestibular para tentar entrar numa universidade. E tinha universidades particulares que davam bolsa de estudos. E aí eu consegui bolsa de estudo em uma universidade e estudei até um tempo, porque depois aí eu decidi trancar e tudo mais para realizar um sonho, que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E no terceiro ano de faculdade eu tranquei e deixei tudo e fui tentar esse sonho e voltei. Mas quando eu voltei, como eu já sabia que tinha projetos sociais para ajudar pessoas que queriam universidades, bem naquela época o Estado de São Paulo lançou um projeto da Escola da Família, que era projetos nas escolas, e quem era voluntário tinha bolsa de até 100%. Então, quando eu voltei, eu consegui de novo bolsa de 100%. Na outra vez, eu também tinha conseguido bolsa de 100%. E ainda trabalhava na faculdade. Então, tudo isso depende de como você, e eu vejo isso que a gente está conversando, muitas vezes também o empreendedorismo é de nós. Nós não queremos empreender em nós, porque nós não nos conhecemos. Porque nós não queremos buscar aquilo que é melhor, porque é muito mais fácil se acomodar, às vezes ficar aí na condição de o pai pagando as coisas, e aí estou fazendo as coisas, e não buscar oportunidades para crescer. Nós duas temos um estilo de vida bem parecido, que a gente teve que correr atrás das coisas que a gente queria. A gente teve essa vontade de empreender nas nossas vidas e automaticamente a gente consegue ensinar isso para outras pessoas. Então, isso da questão de inovação, de ser um empreendedor, querer também. O querer demonstra de que você tem um entendimento de que é possível empreender. Porque ninguém empreende sem querer. Não é impossível. É verdade. Não é impossível. Se quiser comentar algo sobre isso, Vivian. Realmente, a gente fala muito sobre essa questão de você ter fé, né? Primeiro, você acreditar em você, saber quem é você. Você sabendo quem é você e que você tem um potencial, você pode partir para aquilo, né? E assim, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que às vezes só se formam por conta de um dinheiro, por conta de um salário. Elas não se formam, não correm atrás dos seus sonhos. Muitos colegas eu encontrei assim, mas por que você faz TI, um exemplo? Ou por que você faz farmácia? Por que você faz medicina? Porque ganha muito. Nossa, ganha demais, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ser, nossa, o top das galáxias tendo dinheiro. Só que às vezes você vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada, porque você não faz o que você ama. E eu falo que eu encontrei na área de TI uma paixão. Então, assim, e eu falo que agora, né, trabalhando com essa área da saúde, para mim, é algo assim que os meus olhos brilham. E eu quero fazer, e a coisa brilha, eu tenho uma motivação para acordar todos os dias. Então, tudo isso é algo que você precisa encontrar dentro de você. Se você de que você tem potencial, se você tem fé, e para falar, não, eu vou conseguir, você vai se mexer. Você se mexe, você corre atrás. E assim, tem pessoas que falam, vamos dar nó em pingo d'água. A gente aprende a vender até Coca-Cola no deserto. Então, quando você quer fazer as coisas acontecerem, não há quem te pare, né? Mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o porquê, eu não sei como, ó céus, ó vida, ó dor. Procure algo que de fato você ama, o que faz os seus olhos brilharem. Eu acho que é aí que vai estar o pulo do gato para você, né, startar um processo na sua vida. E aí você vai desenvolver todas as características que você vai ter de um empreendedor. Todas elas. Né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso também, Nádia, sobre essas características, vamos desenvolvendo aí. Claro. Espera só um pouquinho. Toma água. Toma água aí que eu vou tomar água aqui. Pronto. Secou a boca. Opa! Mas, então, isso é importante de você, empreendedor, saber que se você vê dentro de onde você está, há uma oportunidade. Quer ver um exemplo? Às vezes você vê algum papel no chão e você passa por cima. Ali você tinha a oportunidade de ser um empreendedor, de fazer algo diferente. Igual, reclama-se muito de que o mundo tem que mudar e que não sei o quê. Mas o mundo somos nós, então quem tem que mudar? Aqui, ó. Sou eu que tenho que mudar primeiro. Elas permanecem as mesmas, né? Então, se eu continuo fazendo as mesmas coisas
e continuo fazendo as mesmas coisas. Quais são os resultados que eu vou ter? Os mesmos. Não tem outra maneira. Se eu hoje, na empresa que eu estou, se eu continuo indo simplesmente porque eu preciso receber o salário no final do mês ou no meio do mês, que seja, desculpa, mas você não vai alcançar outros lugares. E fora Vai que passar a vida o que nós temos inteira fazendo. aprendido aí com o Pablo, que trabalha, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E não é aqui onde que a gente tem, né? A gente tem que conquistar os 5 itens da mão, que essa Sim, semana nós vamos aprender sobre isso. Então, a primeira coisa é você saber que aonde você está, você pode ser um empreendedor, porque isso vai gerar mudança no lugar onde você está. Vai te gerar sim. crescimento, vai gerar crescimento para as pessoas aonde você está, vai trazer novas oportunidades. Eu lembro de, logo que eu voltei, quando eu deixei, tranquei a faculdade e voltei do Rio de Janeiro, eu entrei numa empresa que me deu oportunidade de estágio, e eu lembro que ali eu não conhecia, não tinha trabalhado, né? Eu tinha trabalhado na universidade e depois nunca tinha trabalhado numa empresa assim, grande. É uma indústria. E então muita coisa eu não conhecia. Mas como eu gosto muito de buscar as coisas, eu comecei a buscar coisas, ferramentas, e chegou um momento que as ferramentas que eu estava estudando, eu indiquei para as pessoas que estavam ali, e eles gostaram tanto das ferramentas que eles usam até hoje, essas ferramentas, porque foi tão bom. Olha só. Usam até hoje, tanto lá na empresa, como essas pessoas já não trabalham nesse mesmo lugar, mas usam até hoje, porque alguém se dispôs a pesquisar algo e isso beneficiou a outros. Então, se todo mundo tivesse essa disponibilidade e disposição de o que eu estou buscando, igual nós estamos aqui na live, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos aqui porque queremos agregar aquilo que tem agregado a nossa vida, na vida das pessoas. Só que poucos vão querer ver, poucos vão querer saber ou nem vão querer saber sobre esse tema, porque não tem essa vontade de crescer, ou nem querem, ou não sabem, não dá para saber por que as pessoas. Mas quando você busca crescer, ver uma nova oportunidade, busca uma solução para aquilo, algo que eu creio muito. Nós somos a solução para os problemas na Terra, nós pessoas. Isso é intraempreender. É verdade. A Nós solução somos já a está dentro de solução. você. A solução somos nós. Então, se hoje tem gente com fome, quem é a solução? As ideias estão aqui, ó. Verdade. Só que a gente tem preguiça de fazer um monte de coisa. Eu também estou inclusa nessas, porque eu não sou perfeita. Tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Mas só a questão do querer mudar algo, isso já vai nos conectar com pessoas. Por isso que nós estamos aqui de novo, né, Vivi? Conectadas. Sim. Isso, logo mais eu vou estar com outras pessoas também para a gente poder compartilhar sobre outros temas que é realmente para edificar a vida das pessoas e ajudar elas como pessoas, como empresários, como empreendedores. Então, isso vai ajudar com que as pessoas ao seu redor mudem também, já que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então, algo Exato. que nós temos aprendido. Se eu, inclusive uma coisa, voltando nisso, perdão. Minha mente, nossa mente de informática, ela viaja muito, tá? Às vezes a gente dá essas travadas, mas não é porque a gente fugiu, é porque a gente está com muita coisa na cabeça. A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, porque nós fomos treinadas para solucionar problemas, né, Vivi? É Então, se verdade. alguém A nos cabeça não liga, para. liga com problema, a gente já tem que pensar na solução e muitas vezes assim na cabeça. Então, às vezes dá essas travadas porque a gente para pensar qual é a melhor solução, né? Então, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, começa a observar as pessoas que vocês estão andando. Será que são as pessoas, elas são intraempreendedoras? Se elas não são, será que não é um tempo de você começar a caminhar com outras pessoas que são? Ou, de alguma maneira, talvez fazer um bate-papo com essas pessoas, se tem um pensamento de querer mudar, transformar a vida, se juntar e vocês começarem a falar sobre temas que vai edificar, no lugar de ficar falando da vida dos outros, falar de coisas que vai mudar o ambiente que vocês estão. Será que isso também fala de empreender?
nós estamos fazendo essa live porque nós queremos também mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, independente de onde elas estão. Porque nós Verdade. queremos isso. Então, a gente pode falar, né, Vivi, hoje? Nossa parte a gente está fazendo. E nós queremos que outras pessoas também façam, porque isso vai trazer com que o mundo, a nossa convivência com as pessoas melhore. Sim. Né? Sim. E sobre as características E assim, que você estava falando, isso. você pode compartilhar o... Claro, compartilho sim. Nós anotamos aqui algumas habilidades, algumas competências sobre esse intraempreendedor. Ele é muito similar ao empreendedor, tá? Então, assim, a questão de procurar e aproveitar as oportunidades. Então, ver sempre as oportunidades que estão aí. Não que você vai ser um caça-oportunidades, mas seja mais observador, mais observadora. Às vezes as oportunidades estão bem aí na nossa frente, a gente não presta atenção. E sobre esse tópico, oportunidade gera atitude. Exatamente. Atitude, ou melhor, ao revés. Atitude gera oportunidade. Então depende da sua atitude para ter uma oportunidade. Sim, exatamente. E transformando essas ideias em projetos, eles podem se tornar projetos internos, como a Nádia comentou, eles podem se tornar projetos externos. Então, tudo depende da forma que a oportunidade vem e a solução que ela vai ser apresentada. Importante ter maturidade para lidar com os riscos, porque tanto isso pode ser aceito pelo seu superior, como não. Então, eles podem bater a porta e não vou querer, agora a gente não tem recurso para isso, agora não dá para fazer isso. E nem por isso a gente vai deixar falar assim, agora também ninguém aceita o que eu falo e eu não vou falar mais nada. Não fala pra mim que eu já tive não, eu já tive alguns nãos. Mas isso não pode nos fazer parar. Então você tem que ter maturidade. Se naquele momento não dá para ser usada aquela ideia, guarda ela, estuda ela, fica com ela, sabe, ali maturada. No momento certo, vai ser apresentado. No momento certo, alguém vai lembrar. Olha, lembra aquilo que você falou? Apresenta para mim, acho que agora dá para a gente colocar isso em jogo. Você vai lá, é a sua hora. A gente costuma dizer que aí é o meu pitch. Estou fazendo o meu pitch, né? Estou vendendo o meu produto, estou me vendendo. É exatamente isso. E aprender a ter essa maturidade. Isso, nesse tópico, dá para lembrar de José, a atitude de José na Bíblia. Sim. Ele, na hora que ele estava ali na cadeia, porque ele quando ele estava na cadeia, ele interpretou sonhos de duas pessoas. E aí, 2 anos depois, essa pessoa que teve o sonho interpretado se lembrou dele, e aí ele foi lá com o faraó, e aí interpretou o sonho do faraó, e automaticamente, por ele ter tido a interpretação, por ele ter sido um intraempreendedor, né? Porque ali dentro do convívio dele, ele se tornou governador. Ele se tornou o segundo homem mais importante ali daquela nação. Então, José não passou a cadeia, o tempo que ele ficou lá na cadeia, preparando, eu vou ser governador, Não creio que ele ficou. Não, mas ele aproveitou as oportunidades e principalmente uma coisa, usou o que tinha na mão. Muitas vezes a gente pensa de que a gente precisa de tal coisa para fazer tal coisa, sendo que o que a gente já tem na mão serve. A gente precisa de muita coisa. Igual para a gente fazer a live que a gente tem nosso celular dá certo para fazer, a gente faz. Nós temos experiência de vida, nós temos conhecimento do assunto, então, o que impede de nós fazermos? Exatamente. Essa é a nossa atitude. Quais serão as oportunidades que vão ser geradas depois? Nós vamos contar futuramente. Porque vocês vão ler o livro da Vivian também. É verdade, eu estou escrevendo um livro. A atitude gera oportunidades para nós e para quem está ao nosso redor. Então depende de você tomar essa atitude, de querer empreender, primeiro na sua vida, automaticamente as pessoas que estão ao seu redor e aí automaticamente a sociedade e tudo mais. Perdão, Vivi. Não, imagina. É bom a gente complementar assim. E nesse processo de maturidade, você acaba assumindo riscos, você acaba sendo executor de planos, né? Não que a gente vai virar uma máquina de executar planos, mas você se torna alguém que executa planos, né? Você aprende a assumir riscos, você aprende a enxergar, a observar esses riscos, essas oportunidades, e você desenvolve soluções. Como a Nádia comentou,
as soluções estão dentro de nós. Eu vou comentar um pouco no meu livro também, que às vezes a gente pensa assim, olha, a gente escuta muito sobre isso. Os gestores costumam muito falar sobre isso. Não me venha com problemas, eu quero soluções. E por que você tem que vir com soluções, né? Se você enxerga um problema, pensa só, se você enxerga um problema, significa que você já tem uma solução para ela. Porque se você enxerga um problema, você vai dar uma opinião sobre aquilo. E aquela opinião já é o começo de uma solução. Claro. Então, por isso que a gente escuta muito sobre isso e a gente entendeu isso. A solução já está dentro de nós. Se você tem um olhar de enxergar um problema, como a Nádia falou assim, o papel no chão. Todo mundo passou, ninguém pegou esse papel. Mas você foi lá e enxergou, opa, tem um papel no chão. Qual que é a solução? Eu pego o papel do chão, jogo na lata de... É um exemplo claro, mas é entender que também existe uma atitude. Né? Então, para a solução acontecer, você tem que ter uma atitude em cima daquele problema. Sim. E aí, quem tem essas sacadas se destaca, não tem como dizer que não. Verdade. Se destaca. Porque é uma pessoa que desenvolve tudo isso, né? Lá onde eu trabalho, aconteceu uma situação com um médico, eu cheguei, e quando eu tinha entendido que as soluções estavam dentro de mim, aconteceu uma situação com um computador lá, com uma questão que tinha lá do sistema que a gente usa, e o que foi que ele comentou, agora exatamente o que era, eu não me recordo, né? Mas eu peguei e falei assim para ele, que as soluções já estavam aí, que eu sabia onde estava o problema e que a solução ela iria aparecer, porque eu tinha nascido para como é que fala? Para levar soluções. E aquilo deixou ele assim, ele falou, quer dizer então que você é a moça que acha soluções? Eu falei, porque atrás de um problema sempre tem uma solução. E aquilo marcou aquele médico. Tanto que quando a gente se encontra no corredor, ele fala, a mulher aí do problema da solução. Então, assim, você acaba sendo conhecido pelas soluções que você leva. Né? Não é assim, ela é aquela do problema. Não, eu sou a pessoa da solução, porque eu entendi. Né? Nós nascemos para levar soluções. E é assim que as coisas vão acontecer. Né? E nesse processo de você encontrar as soluções, não encontrar as soluções, é importante dizer que a gente não faz nada sozinho. Né? Até para você ser gerado, para você nascer, até para você morrer, você precisa de ajuda. Então, para você ser concebido, você não se concebe sozinho. Para você nascer, você precisa de alguém para ajudar a criança a nascer. Para você morrer, alguém tem que carregar seu caixão. Então, assim, para tudo na vida, você precisa de ajuda. E é nisso que eu também vou compartilhar um pouquinho no meu livro, sobre as pessoas que são pessoa-chave, né? Pessoas que são específicas para ajudar a disseminar aquilo. Às vezes você está no seu ambiente ali corporativo e você, naquele momento, não tem uma voz tão ativa e tão ouvida por outras pessoas. Mas essa pessoa-chave, ela vai ser fundamental para disseminar essa informação, ela vai ser peça fundamental para te ajudar aquele projeto ser feito. E eu encontrei parcerias dessa forma lá. Né? Então, eu não estou dizendo algo aqui apenas como teoria, mas eu estou dizendo algo para vocês que eu vivo, algo que eu passo no meu dia a dia. De fato, eu tenho parceiros. Então, uma das formas de você também, né, voltando a essa questão de soluções, como eu vou criar soluções sobre algo? É importante também você aprender e estudar sobre essas coisas, né? Quando eu falei sobre meetups, quando eu falei sobre palestras, sobre cursos, eu não falo para vocês que a empresa onde eu trabalho paga cursos para mim. Eu fui atrás. Então, eu percebi que existiam temas que poderiam acrescentar e pasmem, muitos desses eventos não são pagos. Se eu for em eventos que se paga, é 0,5%. O restante é tudo gratuito. Nisso você gera conteúdo, você acaba tendo soluções, você agrega conhecimento, você conhece pessoas novas. Lembra das conexões que a Nádia comentou? Você aprende a fazer conexões com pessoas novas, pessoas que têm ideias parecidas com as suas ou iguais às suas. Você gera amizades e isso geram oportunidades, geram negócios, geram promoções, outros empregos. Então, assim, existem formas de você empreender, né? Foi como a Nádia comentou, você levantar da cadeira, você se movimentar, ter as atitudes, porque elas estão aí.
A gente precisa só aproveitá-las. Uhum, é verdade. Cortou aí, Vivian? Porque aqui para mim parece que cortou. Não, não, para mim Não, tá não cortei normal. aqui. Gente, comenta aí. Ah, cortou para vocês? Vocês estão ouvindo o áudio? Como é que tá? Acho que foi, creio que foi aqui, então. Mas isso é importante de você entender que o intraempreendedor é que tudo que você coloca a mão tem resultados. Sim, sim. As suas mãos prosperam, sim. Sim. Quando a gente fala as mãos, a gente está falando da atitude. Sim. Não está saindo som? Tá bom o áudio. Ai, que Ah, bom. Salomé. Um beijo. Ó, para Salomé. Beijo. Ó, essa também foi uma pecinha fundamental para nós. Sim, temos uma Amamos conexão. você, Salomé. E, aproveitando esse tópico de empreender sobre a nossa vida, muitas vezes as pessoas, até uma das perguntas que eu anotei sobre como que nós podemos, isso a Vivian comentou sobre ter a pessoa-chave, como nós podemos empreender num lugar onde as pessoas não dão oportunidade. E aí entra da gente buscar as pessoas-chaves. Ou se não, se você vê, você já buscou pessoas-chaves, não tem oportunidade, infelizmente, busca outro trabalho ou realmente vai abrir sua empresa, vai abrir um novo negócio, porque às vezes a sua ideia vai marcar a vida de outras pessoas, vai trazer novas oportunidades. Então depende tudo de como você está naquele momento de entender que esse é o momento. Nós estamos começando com a ideia de, nesse momento, ajudar pessoas que trabalham. Sim. De pessoas que a maior parte do mundo trabalha. Não tem uma empresa, não tem um recurso. São poucos por cento que são empresários que têm. Mas mesmo assim, até eles têm que entender de ter uma visão de cima, de como identificar alguém dentro da equipe que é um intraempreendedor. E muitas vezes, principalmente a nossa cultura brasileira, nós temos, não só a cultura brasileira não, porque aqui acontece também, essa dificuldade de incentivar quem tem ideias boas, de quem está trazendo uma solução. Infelizmente fica com inveja, infelizmente fica com... eu não vou colocar nada não vou falar nada não, porque eu não quero que a pessoa ganhe méritos, ganhe promoção, ganhe aumento de salário e por aí vai. Vai roubar a minha ideia. Vai roubar a minha ideia. Então isso só demonstra, na verdade, a mentalidade que não é intraempreendedor e que não pensa como uma equipe. Porque quando você pensa no trabalho em equipe, você sabe que a qualidade que eu tenho vai acrescentar na qualidade que a Viva tem, automaticamente vai acrescentar na qualidade que a Salomé tem, automaticamente vai acrescentar aí na vida do meu esposo que está ouvindo também. Sabe, juntos nós vamos conseguir conquistar coisas maiores, vamos conseguir conquistar e acho que cortou aqui. Vivian, cortou aí? Cortou? Oi? Oi? Avisa aí se alguém puder falar se cortou ou não. Porque para mim não tá aparecendo você, Vivian. Eu tô aqui. Eu tô aqui, tá me vendo? Cortado. Sim, agora sim. Tinha cortado você. Eita, nós. Eu coloquei para carregar o celular, acho que deve ter interferido. Ah, sim. Então, é o que eu estava falando. Sobre nós também sermos intraempreendedor para identificar. Por exemplo, eu não tenho as mesmas qualidades que a Vivian. Eu sei o potencial que ela tem. E ela sabe o que eu tenho. Então, eu com a mentalidade correta de intraempreender, ajudando ela, ela vai crescer muito. E automaticamente eu também vou. Por quê? Porque nós somos uma equipe. Mas se tem um pensamento que só ela pensa no que, como diz aqui na Espanha, o que dá na gana, que quer dizer isso, dá na telha, dá na telha, não, infelizmente a gente não vai conquistar. E dentro eu creio que dentro das empresas, eu vejo que, no geral, falta muito isso também dos nossos gestores, tem essa visão de que nós não estamos ali para tomar o lugar de ninguém. Eu já tive essa experiência eu sabia que as pessoas viam, eu estava crescendo numa determinada empresa, e eu via que as pessoas não queriam que eu crescesse. E tanto que eu depois saí de lá. Porque eu me conheço, eu sei que quando eu estou num lugar, eu busco fazer com que as coisas se desenvolvam da melhor maneira possível, ajudando com que os clientes se sintam satisfeitos,
Porque no meu entendimento, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu entendi uma coisa. Igual a Vivi, eu vou te dar o exemplo do hospital. A Vivi hoje dá suporte para um hospital. Se ela não dá um suporte bem, isso vai afetar alguém que está lá na UTI. A última empresa que Exatamente. eu trabalhei, a gente tinha, né? Porque eu não estou mais, mas a empresa tem. Servidores em hospitais também. Então, se o Olha aí. servidor não estava funcionando, isso ia tocar lá na UTI. Então, pessoas poderiam morrer porque eu não dei um bom atendimento. Tá cortando, Vivi? Exatamente. Tá me Eu ouvindo? tô te... A sua imagem congelou, mas eu tô te ouvindo Então é aqui. normal. Tá, então é aqui. Mas tá me ouvindo, né? Então, Sim. isso, quando nós somos intraempreendedor, nós pensamos lá no final, a solução, porque como a Vivian falou, todo problema tem uma solução. Se você já identificou o problema, você já tem a solução. Por quê? Porque você já viu o final das coisas. Então, quando eu vejo o problema, igual se ela vê um problema, que às vezes ela tem que dar suporte a um ordenador um computador lá da recepção. E aí, se ela vai lá mexer no computador lá da recepção, não sei se ela faz isso, mas um exemplo. De Vai vez em ter um quando, monte, sim. vai ter muitas pessoas lá que vai ficar esperando esse computador para poder marcar as, as, os agendamentos e tudo mais, porque hoje tudo é por internet, tudo por computador. Sim. Então, Sim. quando Recepção você. de PS, tudo. Exatamente. Então, hoje, ser um intraempreendedor é você saber que a sua atitude pode influenciar lá na frente. Eu dei, né, nessa última empresa do Brasil, eles tinham computadores com os batalhões lá do Rio de Janeiro. Os computadores Nossa. lá, creio que deve ter ainda. Então, se ficava um batalhão sem computador, não tinha como abrir boletim de ocorrência. Então, tudo Olha. isso eu sabia a responsabilidade que era. E quando nós temos essa revelação, automaticamente você consegue cuidar melhor da sua equipe, cuidar melhor, passar mais segurança também para os seus chefes, mas eu vejo a importância, se pessoas que vão nos ouvir aí, que são gerentes, que são chefes, donos de empresas, crie também essa perspectiva de você olhar o seu funcionário, o seu colaborador, porque quem está ali, algo que eu sou formada em coach também, life coach, business coach, e uma das coisas que nós aprendemos que o bem mais precioso dentro de uma empresa, sabe qual é? É o colaborador, é o funcionário. Se você não valoriza ele, ele vai para outro lugar. Simples assim. Então, se você. Com certeza, essas pessoas que trabalham aí na Apple e trabalham na Google, eles não querem sair, porque eles são valorizados. E não estão Verdade. valorizados somente na questão financeira, porque você pode receber muito dinheiro e estar numa empresa super ruim, porque o ambiente de Muita trabalho é qualidade de horrível. vida. Então, tudo isso também depende de quem lidera. E nós seremos empresárias também, nós teremos nossa empresa. E pessoas aí que estão nos ouvindo que têm empresa, então também tem essa visão de que a pessoa, o seu colaborador, é uma chave fundamental para que a sua empresa cresça. Se não, imagina, nem tudo que acontece dentro da empresa o dono sabe. Porque É, dependendo de como a empresa é, se você não tem pessoas de confiança que vai continuar dando a mesma atenção, o mesmo carinho que o dono, infelizmente a empresa está fadada a falir e tudo mais, e automaticamente você também, como pessoa. Então, sim, empresas não falem. São pessoas que não investem, não se conhecem, não entendem que tem valor. é Aí, ó, o verdade. que o Diel tá falando, ó. Felizmente A aqui no Brasil, eu tô pouco... Dielma, a Dielma. É verdade, mas é isso, é uma mentalidade, essa formação que eu fiz aí é do Brasil. E uma da mentalidade que está sendo implantado nesses processos de coaching com a empresa que nós temos feito é justamente isso, de ensinar ao dono da empresa que a chave fundamental dentro da empresa deles não são os clientes, são os colaboradores. Porque Exatamente. adianta nada. Imagina, vamos supor, McDonald's hoje, que tem uma franquia de empresas no mundo inteiro. Imagina se eles começam a oferecer o atendimento de uma maneira que não está padronizada como era antes. Ninguém mais vai querer comprar. Você pode ter o nome Perdeu a que for. característica. Sim, então isso é importante também.
Então, quando você estiver numa situação que você vê que você não pode entrar em empreender, tenta descobrir a pessoa-chave, tenta fazer de uma maneira diferente. Se você tentou de todas as maneiras e viu que realmente você não tem oportunidade de colocar em prática aquilo que você viu que é uma melhoria, claro que não desista. Ou se não, busca outra oportunidade. Às vezes a ideia que você tem na cabeça dá novas oportunidades para outras pessoas. O que o Diel escreveu? Estou uma pequena empresa que trata a gente como um Zé Ninguém, sabe? Da mesma forma que... É o que mais tem mesmo. A Diel? Não, Dielma. Dielma. Perdão, Dielma. Mas seja uma intraempreendedora nesse lugar. Às vezes você vai encontrar alguém, algum dos seus superiores aí, que pode te dar uma oportunidade para você mostre a solução, mostre como é que é isso prático, né? Eu vou pedir para você falar depois também sobre isso, a parte prática, Vivi. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Passou rápido, né? Voou. Fala rapidinho, aí você comenta também. Mas essa parte prática de você ser um intraempreendedor, você viu que tem algo, chega nos seus superiores, dê a solução para eles. Fala assim, ó, eu tenho visto, por exemplo, vamos supor num restaurante, aí tem as mesas lá, aí você chega, você é um garçom, aí você teve uma ideia, falou assim, ó, eu identifiquei aqui que se vocês mudarem as mesas dessa maneira, vai ter um fluxo melhor para que os clientes consigam comer melhor e isso vai te trazer mais recursos. Sugere, dá a solução. E provavelmente vai ser, porque você como garçom, você sabe como é que as coisas ali na sala ali da comida. Então, se ele te der essa oportunidade, eu tenho certeza que as coisas vão sair bem melhor. Ah, e se não der certo? Tá, então me perdoa, me desculpa, mas eu entendi que seria uma melhor opção. Se isso não tiver um padrão de coisas, né? Se você puder comentar também sobre isso, Vivi? Sim. Você comentando algumas coisas, eu lembrei de um ponto também que existem muito nas empresas, que são os silos organizacionais. Né? Os silos organizacionais, o que são esses silos? É muito que a gente vê hoje em dia. A Dielma, eu creio que ela vai se enxergar em alguns pontos. Muitas vezes nós trabalhamos em empresas em que os setores não se conversam. Os setores é como se eles estivessem sempre competindo uns com os outros. Não porque o meu setor é o melhor, porque o meu setor é o que dá mais resultado, porque o meu setor isso, o meu setor aquilo. Só que, na verdade, se nós não trabalharmos em conjunto por um bem comum, a empresa não cresce, a empresa não avança. Apenas um setor crescendo, ela não se desenvolve 100%. E isso a gente lida todos os dias em muitas empresas, em muitos lugares. Até em empresas dinâmicas que a gente fala, existem os silos organizacionais. E o intraempreendedor, ele ajuda nesse processo também. Porque se ele entende o que é conceito de equipe, ele vai ajudar nesse sentido. Ele vai entrar nesses departamentos, muitas vezes ele vai começar a fazer amizades com essas pessoas. Sim. E vai começar a trazer as ideias. E eu percebi que onde eu trabalhava, onde eu trabalho, existia muito isso. Né? No começo existia muito isso. Não se confiava, pelo menos quando eu comecei a assumir, né, a parte que eu assumi hoje, tinha-se muito medo, não se tinha muita segurança. Eu falava que eu ia fazer algo, eles precisavam checar 300 mil vezes as coisas. Hoje, eu conquistei já a confiança deles, mostrei para eles que de fato existem resultados, eles viram as coisas acontecerem, então hoje quando eu apresento algo, eles praticamente nem me questionam, né? Eles já aceitam isso, mas isso foi conquistado. Foi um processo de confiança que foi conquistado ao longo do tempo. Então, não é algo que você ganha de um dia para a noite. Às vezes você faz amizade com uma pessoa de um outro departamento e você começa a disseminar aquilo, você vai multiplicando essa ideia e as pessoas vão começar a ver que colaborar é muito melhor do que você guardar a informação. Porque se você guarda a informação, você não multiplica isso, você não cresce, a pessoa não cresce e a gente começa a trabalhar num ambiente pesado, é algo muito ruim. Né? Então, você ser um intraempreendedor é você furar essa barreira dos silos organizacionais também. Então, isso também eu vou falar um pouquinho no meu livro. Né? Até falando assim, são coisas que a gente viveu, né? Que eu vivi, que eu vivo, que a Nádia vive, já passou, e são exemplos de vida para que a gente possa
multiplicar essas ideias para que nós tenhamos muito mais intraempreendedores que futuramente se tornem empreendedores ou pessoas que já entenderam que vão ser intraempreendedores e que se sentem bem assim. Né? A questão é dizer que cada um mede a sua torre. Exatamente. Tá acabando aí o nosso tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, foi muito bom. Nossa, passou rápido. Passou rápido. Essa 1 hora do Instagram é realmente rápido. E flui, né? Vamos passar uma tarefa para eles, Nádia? O que você acha? Sim, com certeza. Primeira tarefa, lá na bio do Ethos Coach, entra lá, tem um link do meu grupo, a Vívia também está no grupo, e ali a gente pode te ajudar com dúvidas que você possa ter, com como se tornar um intraempreendedor melhor na sua empresa. Entra lá que a gente vai poder te ajudar. Essa é a primeira tarefa. Exatamente. Segunda tarefa, anota o que você vê de característica na sua vida do intraempreendedor. Se você vê as soluções, se você faz network, porque isso é importante, como a Vivian falou. Intraempreendedor tem amizade não, mas como é que eu posso dizer? Tem companheirismo, posso dizer assim, dentro da empresa onde você está. Não pensa que o outro vai querer puxar o tapete. Não, o intraempreendedor não. Então, identifica características da sua vida. Mais informações a gente passa para vocês também no grupo. Só convidando, antes da gente finalizar, daqui 2 semanas, dia 17 de agosto, eu vou ter uma outra live falando sobre empreender na sua marca pessoal. A nossa marca pessoal somos nós. Muito top. Com a Denise Ribeiro. Então, vamos ter várias outras lives, como eu disse no início. O meu objetivo é ajudar pessoas que são intraempreendedores, que são empreendedoras a desenvolver aquilo que elas têm melhor. Porque eu sei que a solução está dentro de vocês. A coisa dentro de mim, que são soluções para ajudar vocês, igual a de Elma. Você precisa de ajuda, Elma? Ó, nós aqui para te ajudar. E nós estamos aqui realmente para ser um canal para transbordar na vida das pessoas, para que elas possam ter uma vida melhor. Porque nós estamos tendo uma vida melhor, porque estamos tendo mais mindset, revelação de coisas, insights de coisas que têm mudado as nossas vidas, e por causa disso a gente também quer transbordar isso na vida das pessoas. Porque nós entendemos que se eu faço uma coisa, a Vivian faz outra coisa, automaticamente nós vamos mudar ao redor das nossas pessoas. E aquele 5... lá que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, automaticamente já são todos são empreendedores, são pessoas prósperas, são pessoas de influência, são pessoas que têm outros networks que vai nos trazer mais benefícios, também vai trazer benefícios financeiros, e por aí vai, e nos tornamos uma comunidade, né? Posso dizer assim, em comum unidade. Exatamente. E até falando sobre uma outra tarefa, a Nádia até comentou, né, da questão de você ver a questão de intraempreendedorismo, de você enxergar oportunidades, e também comece a avaliar quem podem ser as prováveis pessoas-chave para te ajudar nesse processo. Né? Não esqueça que você não faz nada sozinho, nós não fazemos nada sozinhos. Então procure encontrar pessoas que são parceiras nesse caso, pessoas que podem te ajudar a disseminar, porque a gente tem que unir forças, né? Encontrar parceiros, os colaboradores. Os companheiros, como diz aqui, né? Companheiros. É que aí no Brasil não sai bem o som, assim. Os companheiros não saem muito bem aqui, não. Não. Aí são os colaboradores. Eu quero agradecer mesmo por você que está aqui ao vivo, que participou aqui conosco. Se vocês tiverem alguma pergunta, aí tem 1 minuto pelo menos para poder perguntar, se quiser perguntar. Se não, entra lá no grupo, faz parte mesmo. Pode me chamar no direct também, né? Pode mandar. Pode me chamar no direct. O meu, esse é o Ethos Coaches, ou se não, o meu Nádia GSA.Soares. Meu marido está aí online com ele. Ou se não, pelo Ethos Coach mesmo, que é o nome da nossa empresa. E entra lá no grupo, que lá a gente compartilha muita coisa, tem muita coisa, a gente tem falado de investimentos, tem falado de coisas de ativacionais, muita coisa tem acontecido lá no grupo.
Tem pessoas que têm procurado os parceiros no Brasil para poder ajudar. Falta 26 minutos, Vivian. Uau! Já. E o meu é Vivian Vito, o meu Insta. Então, se você quiser também chamar no direct, a gente conversar. E estejam atentos aí, eu vou lançar um livro sobre o assunto. Exatamente. E logo mais vão ter mais informações e vai ser muito bom. Agradeço a oportunidade, Nádia, foi